Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar essa matéria, cuja chamada é: os líderes mundiais são instados a evitar o risco catastrófico à saúde representado pela mudança climática. Você, aceitando ou não essa história de mudança climática, o fato é que você, eu, nós não somos agentes históricos, nós não somos agentes que têm a capacidade de fazer com que uma agenda ande ou seja impedida. O que nós podemos é, analisando os fatos, concluir por nós mesmos aquilo que é ou não é realidade e aí tomar decisões individuais. Mas o curso da história não é decidido por nós, mas mesmo assim nossa vida é muito importante para nós mesmos, né? Para que a gente seja levado pela maré do mundo. Eles complementam dizendo assim: editorial conjunto publicado por mais de 200 periódicos científicos importantes alerta sobre ameaças. Então sempre se vem com os cientistas, com periódicos, com as autoridades, né, de determinada área. Então eles usam digamos assim, esse aspecto da autoridade para tentar convencer os demais de que uma situação é ou não é fática, né? E aí eles colocam aqui um cartaz, uma faixa de uma ativista. Veja só, essas ativistas do clima e esse grupo, né, de protestos climáticos em específico, cujo símbolo é isso aqui, né, que lembra muito o Damaru, né, de Shiva, que é aquele tamborzinho que Shiva tocava o som do universo, né? Então quando ele parava de tocar, o universo se dissolvia, e Shiva, para quem não sabe, é o deus da destruição. Lembra também o símbolo de Cronos, do tempo, que também, apenas mudando de uma mitologia para outra, também é o deus da destruição. Ele é o deus do tempo, o deus da morte, né? Então Cronos, e aqui esse símbolo, provavelmente nós veremos muitas vezes a partir deste ano em diante. Eles dizem o seguinte: líderes mundiais foram instados a abordar a mudança climática e o perigo que ela representa para a saúde pública em um editorial publicado por mais de 200 periódicos importantes. Então essa agenda aqui, ela já foi dado start. Eu avisava isso, acho que em 2018, nem lembro mais qual foi o ano que eu comecei a avisar que o start estava sendo dado, quando eu demonstrei para vocês que nós estávamos fazendo a mudança do vermelho para o verde. Não sei daqui quem se lembra disso, quem estava lá no outro canal e que viu, principalmente quem estava lá no Telegram também, né? E aí eu disse: olha, agora será dado start, estão mudando do vermelho para o verde. Aí vários símbolos ao redor do mundo então identificaram isso numa linguagem simbólica que nem todo mundo compreendeu, quase ninguém, né? Mas aqueles que estão nos acompanhando aí entenderam. Bom, eles falam sempre de temperaturas extremas, eventos climáticos destrutivos que aumentam a frequência nas últimas décadas devido à mudança climática e afetam desproporcionalmente as pessoas mais vulneráveis do mundo. O editorial diz que o aquecimento global resultou em MORTES. Vocês sabem que nem todas as palavras podem ser ditas sob pena de um probleminha aí de censura. Relacionados então aos calores, né, que esses aquecimentos, supostos aquecimentos globais aí estariam causando, principalmente em pessoas com mais de 65 anos, aumentando em mais de 50% essas MORTES. Enfim, nós vemos aí, que eles estão dizendo que isso está contribuindo para problemas de saúde graves, como desidratação e perda de função renal, até câncer de pele e infecções tropicais. Isso aqui sempre existiu, né? Mas eles estão levando a narrativa de que isso está aumentando 50% em muitos casos. O aquecimento global também teria contribuído para um declínio no potencial de rendimento mundial, para as principais safras caindo entre 1,8% e 5,6% desde 1981, causando subnutrição nas populações.
Bom, no Brasil nós tivemos aí um problema de geada muito forte. Para quem não sabe, o milho está bastante escasso. Isso vai representar um pequeno problema aí na alimentação animal. E aí, então, isso vai casar bastante com a narrativa de aquecimento global, mudanças climáticas. O mundo ele está bastante complexo, né, pessoal? As coisas estão de uma tal maneira em que hoje uma semente, por exemplo, de um determinado grão, seja milho, seja arroz, ela é muito semelhante em vários locais do país, se não semelhante, às vezes idêntica, né? Porque elas são compradas em lotes, muitas manipuladas já geneticamente para serem supostamente mais resistentes a pragas e tal. Porém, como elas são manipuladas, elas acabam sendo clones umas das outras, né? E aí se abate algum tipo de praga em cima de uma lavoura, isso facilmente poderia se alastrar para outras lavouras, né? Então eles dizem ainda o seguinte: ecossistema. Então, bom, eu não posso deixar esse pensamento solto. O problema de se espalhar para outras lavouras, óbvio, vocês concluíram, mas a gente deve concluir também, é que se isso se espalha em grandes extensões, isso evidentemente poderia causar um grande desabastecimento de um determinado grão e, portanto, fome, né? Bom, os autores desse chamado aí dos 200 periódicos científicos e tal dizem o seguinte: ecossistemas prósperos são essenciais para a saúde humana e a destruição generalizada da natureza, incluindo habitats e espécies, está corroendo a segurança da água e dos alimentos e aumentando as chances de flagelos. Permitir que as consequências recaiam desproporcionalmente sobre os mais vulneráveis, sempre eles são muito bonzinhos, né? Eles estão sempre preocupados com os mais pobres. Esse é sempre o discurso. Acredite quem quiser, né? Então, permitir que as consequências recaiam desproporcionalmente sobre os mais vulneráveis gerará mais conflitos, insegurança alimentar, deslocamento forçado e doenças zoonóticas, com graves implicações para todos os países e comunidades. Tal como acontece com o flagelo, somos globalmente tão fortes quanto o nosso membro mais fraco. Isso eu até concordo, isso é uma realidade. Aquilo que afeta um país afeta todos atualmente, porque nós estamos conectados devido a esse globalismo que foi criado, e aí isso acaba realmente afetando todo mundo. Agora, será que eles têm realmente os mais nobres sentimentos quando eles estão falando disso? Tem muita coisa, pessoal, que eu já cansei de falar, que eu já cansei de dizer e que está cada vez mais proibido de falar. Sinceramente, é um problema que está acontecendo. Então a gente tem que trazer ao conhecimento de vocês alguns fatos aí que estão sendo discutidos, na esperança de que vocês já compreendam certas coisas, porque tem coisas que cada vez vai ser mais difícil de alertar. E quem não escolheu a tempo compreender a verdade, dificilmente vai conseguir compreender as coisas daqui por diante. Porque, de uma certa maneira, já houve uma separação entre as pessoas que optaram por compreender as coisas de fato e aquelas que optaram por não compreender. E vai ficar cada vez mais difícil resgatar alguém do lado da ignorância, digamos assim, para que ela compreenda. Cada vez mais difícil porque nós estamos num tempo de separação de joio e de trigo. Pessoal, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.